Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho, entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram então para outro povoado. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra Jesus saindo do povo da região da Galileia, onde exerceu o seu ministério no meio de nós, boa parte do seu tempo, a caminho de Jerusalém. Você sabe que essa última subida de Jesus a Jerusalém significa que a sua morte se aproximava. Era lá em Jerusalém que ele seria julgado, condenado, e nós sabemos qual foi o resultado final. Mas para subir da região da Galileia para a região da Judéia, lá onde está Jerusalém, tinha que se passar pela Samaria, que estava no meio do caminho. A questão toda não era a geografia, mas a hostilidade que havia entre judeus e samaritanos. Sabe aquela história de dois irmãos que não se batem? Mais do que não se batem, porque às vezes a gente não combina com todo mundo mesmo não. Mas o problema entre samaritanos e judeus era uma questão muito mais séria. Era uma verdadeira inimizade. Os samaritanos queriam bem Jesus, mas o problema foi eles saberem que Jesus estava subindo para Jerusalém. Para eles, o fato de Jerusalém ser a capital do mundo judaico criava uma rejeição. Era como se dissesse assim: ele está passando em nossa casa, mas está indo para a casa dos nossos inimigos. E a gente não vai dar pousada, nós não vamos dar acolhida para alguém que vai na casa de inimigos. Vocês vejam que eu até queria chegar a vocês, mas vocês percebem que tem uma cerca aqui no meio do caminho que nos separam. E o que havia entre judeus e samaritanos era uma verdadeira cerca, um muro de irmãos que viviam lado a lado, mas por questões históricas do passado, eles não podiam se encontrar, eles não podiam se ver, eles não podiam se encarar. E as gerações que vieram depois fizeram crescer essa inimizade. Você sabe, né? Quando a gente quer crescer uma coisa, a gente até inventa outras coisas, alimenta aquela inimizade. Você anda por aí, existem cidades que família tal não se dá com família tal. A nova geração nem sabe dizer direito por quê. Já vem de um passado remoto ou um passado mais distante, em que uma inimizade começou com o tataravô, com o bisavô, seja lá com quem for.
Mas as famílias, família tal e família tal, não se combinam, não se dão. E não precisa ir nem mais longe, né? Às vezes, até na igreja, você tem que sentar nesse banco de cá para não se encontrar com quem senta no banco de cá. Porque começou-se uma inimizade, começou-se ali um muro de separação, para não correr o risco de, na hora da paz de Cristo, o Pai dizer: olha, dá a paz de Cristo, para você não correr o risco de dar a mão para Ele, é melhor sentar mais distante. Existem grupos que não se falam, existem famílias que não podem se reunir. A mãe tem que passar o Natal numa casa, na véspera, e o dia de Natal na outra casa, porque no mesmo dia os irmãos não podem se encontrar. E assim, pessoas que eram até amigas, comiam na mesma mesa, partiam do mesmo pão, viravam à noite falando da vida dos outros. Hoje vive um falando do outro, já não se entendem mais. Criou-se um verdadeiro muro de separação e de inimizade. Quem já foi ou quem terá depois a graça de ir hoje à Terra Santa, vai logo perceber que, chegando a Jerusalém, e se você quiser ir a Belém, a terra de Jesus, existe um muro vergonhoso que separa judeus e palestinos. Os judeus não passam para o lado de lá, e os palestinos, infelizmente, uma guarda está ali dia e noite, 24 horas, mexe até fogo, se alguém quiser passar para o lado dos judeus. Vejam vocês, Tiago e João, homens até de um coração bom, pacífico, uma vez que os samaritanos não quiseram dar pousada para Jesus, eles bem que disseram assim: vamos vingar. Senhor, o Senhor quer que nós mandemos fogo sobre esse povoado? Lembraram lá o profeta Elias: se o Senhor quiser, vamos pedir, vamos mandar fogo para destruir tudo. Porque veja que falta de consideração não te acolherem. Jesus está dizendo a eles, a mim, a você, a nós, que a missão que o Pai lhe confiou é maior do que qualquer inimizade ou de qualquer rejeição. Tanto que Jesus os repreende severamente. Não é dessa forma não, Tiago. Não é dessa forma não, João. E deixa eu dizer, gente, aquilo que Jesus está dizendo a Tiago, aquilo que Jesus está dizendo a João, Ele também está dizendo a nós. Toda vez que alguém quer alimentar vingança, toda vez que alguém quer alimentar ressentimento, toda vez que alguém, ou na mente, ou em palavras, ou no coração, ou na intenção, ou na vontade, quer alimentar vingança, quer alimentar ressentimento com quem te feriu, com quem te rejeitou, com quem não te acolheu, Deus está te repreendendo. Deus está nos repreendendo severamente. Porque o reino de Deus não se constrói com vinganças. O reino de Deus não se constrói com muros. O reino de Deus não se constrói com inimizades. Claro, o padre não vai ser ingênuo, dizer que a gente vai ser amigo de todo mundo, óbvio que não. Nem dá e nem convém para ser amigo de todos. Mas manter uma relação amigável, saudável, é obrigação de todos nós. Pode ser que eu e você não nos gostemos um do outro, não há problema nenhum nisto.
Agora, é golpe baixo, é falta de caridade, é um exemplo até de um caráter duvidoso. Se pelo fato de eu não gostar de você, ou eu e você tivemos alguma coisa no passado, eu alimentar nas outras pessoas para que elas também não gostem de você. Eu criar um muro ao redor de você para que as pessoas não se aproximem. Sabe aquela coisa em que você se reúne, aí alguém começa a falar bem de alguém, mas o seu veneno é muito grande. Basta falar bem de alguém, aí você já começa a falar o quê? Mal. Aonde a gente quer ver qualidade, você quer enxergar defeito. Aonde se quer ver alguma coisa de bom, você já joga o seu veneno que destrói todo o bem que há ali. Isso não é de Deus. Isso é próprio de um coração envenenado que não se curou do seu mal. Eu volto a dizer, você não precisa gostar de todo mundo, mas é uma tremenda falta de caridade, no sentido mais evangélico da palavra, você colocar as pessoas umas contra as outras. O seu problema comigo é só comigo. O seu problema com fulano é seu e do fulano. Não, que coisa mais ridícula, deixa eu usar a expressão assim, você querer envolver seus filhos, querer envolver os seus irmãos, querer envolver os seus amigos. Ainda diz assim, quem é amigo meu não é amigo de fulano. É do Evangelho que você aprendeu isso? Não. É do nosso egoísmo não curado. O que Jesus hoje está dizendo a mim e a você, que o único fogo que Ele quer mandar do céu é o fogo para destruir essas sequelas que a inimizade deixou em nós. Existem relações que não voltarão a ser iguais, e é até bom que não volte. Talvez aquela amizade, aquela relação era uma coisa muito pegajosa, era uma coisa muito exagerada. E por causa dos exageros que muitas vezes existem nas relações, os atropelos vêm, os atropelos acontecem, os desentendimentos aparecem no caminho. E quando isto acontecer, sobretudo se é com uma pessoa que você já gostou muito, já confiou muito, já se entregou muito, em termos de relação, de afeto, de abrir seu coração, aproveita o momento, reflete. Mas refletir não significa jogar pedra na pessoa, mas é olhar para dentro de si e ver aonde exagerei, aonde eu errei, aonde eu fui ingênuo. Eu posso começar de novo? Posso, mas da mesma maneira, não. Aquela amizade, ela pode se manter talvez só de uma forma amigável. Olá, tudo bem? Como vai você? Que bom vê-lo, tá ótimo. Ou talvez aquela amizade, ela pode ser até melhor do que era antes, porque antes ela era imatura. Agora, uma vez que a gente aprendeu um pouco mais, constrói um relacionamento na maturidade. Volto a dizer, nós não precisamos ser amigos de todo mundo, mas ninguém em Deus pode criar muros de divisão e de inimizades.